Pessoal, este será o último vídeo em que eu vou falar sobre o albendazol. Eu vou começar apenas citando os 5 últimos vermes que ele elimina dentro daquela listinha, né, daquela tabela que tem na bula do produto, porque inclusive todos os vídeos que eu fiz até hoje já podem ajudar vocês a encontrar as informações que vocês precisam, que é o quê? Ciclo de vida. Então, como é que você pega, como é que ele vai andar no seu organismo, você pode ver também quais são os sintomas, tratamento. Eu vou começar por aqueles 2 que eu chamo de as solteironas. Por que as solteironas? Porque na realidade o nome delas, o nome comum é solitária, porque ela fica uma só mesmo no seu intestino, tá? Ela não precisa de um parceiro para se reproduzir. Ela só vai crescendo, crescendo, crescendo imensamente, dando metros e metros e metros dentro do seu intestino, mas ela também só fica lá, tá? Ela põe seus ovinhos, ela solta pedacinhos dela, que são chamadas de proglótis, que são as tênias. Existem 2, é a tênia saginata e a tênia solium. A tênia saginata você pega da carne de vaca e a tênia solium da carne do porco. E para você pegar diretamente dela, ela precisaria estar crua ou mal cozida. O maior problema é que você também pode acabar ingerindo os ovos ou até o cisticerco, como eles chamam, né? Mas você pode acabar ingerindo por alimentos contaminados, água contaminada, e tudo sempre envolve o quê? Bendito das fezes. Então, aonde você faz as fezes, se você lava as suas mãos, se você higieniza os alimentos. Agora, o maior problema não é o da saginata, é o da solium, que vem do porco. Então, se você ingerir isso, é que é o problema, porque ele pode acabar entrando na sua circulação sanguínea e ele vai acabar se alojando em partes do seu corpo que, em geral, podem envolver o cérebro, músculo, olhos, até na pele, mas aonde ele se alojar, ele pode te trazer seríssimos problemas. E essa doença a gente chama de cisticercose. E para ilustrar para vocês um caso que eu achei interessantíssimo, um caso que aconteceu em Botucatu, que também deixou chocado muita gente, até o próprio médico, né, que atendeu esse paciente. O site tinha sido atualizado em 2023, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pelo que eu entendi, ocorreu em 2021, que ainda era a época de pandemia, então era um paciente que estava uns 2 meses com muita tosse, aí ele foi no médico, e o médico chamado Vitor Borim de Souza, do Hospital das Clínicas de Botucatu, pediu um raio-x. E eu vou mostrar para vocês. Quem quiser, pausa o vídeo para enxergar melhor, porque eu acho horrível. Que viagem é essa, velho? Se vocês pausaram, né, ou repararam, conforme eu mostrei, viram que eles têm vários ovinhos pelo corpo inteiro? Então, aqueles eram os cisticercos, ou seja, aqueles ovinhos da tênia que vem do porco. E só que nesse caso ela estava já calcificada. Então o próprio médico fala, né, segundo as palavras dele, essas lesões estão calcificadas, então não são cisticercos viáveis, ou seja, eles já estão mortos, né? Dali não sai mais nenhum verme, nada mais vai viver, tá morto. Se não causam nenhum desconforto, vida que segue. Além dessas 2 tênias, que eu brinquei chamando de solteirona, existe uma outra tênia, só que ela é chamada de tênia anã. Ela tem um nominho lindo, maravilhoso, que é Hymenoplepis nana. Ela é minúscula mesmo, por isso que ela é chamada de anã, só que ela vive com parceiros, tá? E o maior problema dela é que ela pode gerar a autoinfecção, ou seja, você não precisa fazer nada, o ovo dela lá dentro do teu intestino pode eclodir. Se vocês forem observar, em todos os outros vídeos que eu falei sobre parasitose, tinha só um, que foi justamente no último, na estrongilodíase, que era quando a própria larvinha da filariose poderia fazer todo o processo, né, ali dentro do teu organismo, te reinfectando e tudo mais, principalmente imunodeprimidos. Neste caso, ele não fala nada de imunodeprimidos, mas de qualquer forma, esses ovinhos vão eclodir e formar novas famílias, ou seja, ele não vai circular pelo seu organismo, mas ele vai formar novas colônias de bichinho lá no seu organismo. Então, ele é chato, ele é tão chato quanto a enterobíase, que é a oxirose, né, aquela que coça o ânus, exatamente porque essa tênia, ela também gera essa mesma coceira anal, e ela pode até ser confundida no diagnóstico. Agora a gente vai falar de um outro tipo de verme, que é aquele que vem de um outro animal, que é o peixe. Existem vermes também que parasitam os peixes e podem parasitar o homem também, mas não existe um só. O primeiro é
é o Anisakis, ele é uma categoria, são 3, tá? Ele é de uma categoria. A segunda, eles chamam que é a tênia do peixe, ou seja, ela segue aquele mesmo estilinho da nossa tênia também, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Essas duas que eu tô citando, o albendazol não elimina, viu? E aí, da terceira categoria, existem 3 nomes e só o albendazol aparece ali na bula dele, na tabelinha dele, que é o opistorquis, tá? Ele pode gerar opistorquíase. Então, é o único que consta na bula do albendazol. Se ele vai matar os outros 2, que é o clonorquis e a facíola, né? Sabe-se lá Deus. Mas na bula não aparece nada. Então, se você for uma pessoa que gosta de se alimentar de peixe cru, é um caso de talvez você realmente fazer uma profilaxia. Só que você vê que com o albendazol você fica limitado. E aí a gente sabe que o único jeito da gente não acabar sendo infectado por esse tipo de parasita é ou você não come o peixe cru ou você cozinha ele bem. Igual a carne da vaca e a carne de porco. Além, obviamente, de sempre procurar manter a higiene de tudo que você vai se alimentar. O próximo verme que eu vou citar é o Larva migrans, que é o chamado bicho geográfico. O bicho geográfico, ele pode ser confundido no comecinho com o amarelão, que ele também tem aquela filariosezinha, eles são, parece uns fiozinhos tão minúsculos, a gente não enxerga, fica no solo contaminado, em contato com a pele, penetra na pele, forma aquele caminhozinho na pele, lindo, maravilhoso que você vê, né? Parece um caminho fazendo uma geografia mesmo ali, né? Por isso que é chamado de bicho geográfico. Mas a grande vantagem é que pelo menos você vê, então você enxerga, você sabe que você tem alguma coisa. Vai facilitar, seja para um certo diagnóstico ou até mesmo para o tratamento, porque querendo ou não, você vai ter que fazer uso de um antiparasitário nesse caso. E eu também trago para vocês, que eu achei muito interessante, que em 2018, teve na Praia de Maresias, em São Sebastião, no estado de São Paulo, a areia contaminada. Porque como tem muita gente que às vezes leva animais para a praia e lá eles vão defecar, gato ama areia e tudo mais, né? Então por isso que a gente fala que tem que tomar cuidado também com a areia quando vai mexer com ela. Mas teve um caso, assim, de vários turistas que se contaminaram ali com esse tipo de parasita. E o último que eu vou falar é a giardia. A giardia, ela causa a giardíase. Ele é um ser unicelular. Então você só consegue enxergar ele pelo microscópio. Então, finalmente, acabamos com o albendazol. Se vocês acharem, gente, que pelo menos um determinado vídeo meu valeu a pena, existe o valeu, né? Que é aquele coraçãozinho que você pode contribuir, que você pode colaborar ali, né? Com uma gorjeta para mim, com o trabalho feito, tá bom? Espero também contar sempre com a presença de vocês nos meus próximos vídeos. Se cuidem e até lá!